Para quem não me conhece, meu nome é Juliana, eu sou a idealizadora do Sopro de Chara, que hoje é com muita felicidade que eu transmito que ele é um instituto, e a trajetória dele aqui não foi fácil, quem acompanhou desde o começo sabe. O Sopro para mim tem sido o meu coração ultimamente, então é com muito carinho que eu faço essa live, é com muito amor que eu transmito tudo que eu precisei passar, tudo que nós precisamos passar para estar até aqui hoje, resistindo, um ano super difícil de pandemia também. Então, vou começar a contar um pouquinho da minha história, de como eu comecei esse processo de autoconhecimento, de como eu comecei esse processo nas medicinas, para chegar até o sopro, porque isso é um ponto crucial, né? Deixa eu ligar aqui, que tá um pouquinho calor. Vamos lá, então. Desde que eu me conheço por gente, eu sempre tive dentro do meu coração que eu tinha uma missão, que eu tinha algo maior dentro de mim para ser despertado. E eu não sabia o que era, né? Eu venho de uma família católica, minha mãe é católica, meu pai era católico, então sempre cresci nessa linha do catolicismo. Se eu tenho uma religião hoje? Não, também. Eu sou espiritualista, eu acredito em tudo que existe no universo. Então, desde sempre, desde que eu me conheço por gente, eu sempre tive o catolicismo como minha referência espiritual. E dentro da espiritualidade, eu sempre soube que eu tive uma missão dentro da minha vida, dentro das coisas que eu vivi, assim, dentro da minha trajetória de vida mesmo. E como que eu comecei? Desde que eu cheguei aqui em Ribeirão, passou um tempo, muitas coisas aconteceram na minha vida, tive uma trajetória bem conturbada, de muitos acontecimentos. Sempre fui uma pessoa muito livre, então sempre vivi da forma que eu quis, assim, e acreditei que o momento era certo. E o que aconteceu depois daí? Eu encontrei uma pessoa que me colocou nesse mundo do autoconhecimento. O nome dela é Mônica, e ela começou me inserindo com coisas simples, assim. Ela fez uma mesa radiônica comigo, me apresentou a Fraternidade Branca, e aí, desde então, eu comecei a olhar com outros olhos para esse autoconhecimento mesmo, para eu me conhecer. Eu sabia que tinha algo dentro de mim a ser despertado. E esse algo nem sempre é externo para ser despertado para os outros. Geralmente é para a gente mesmo. Sempre tem alguma coisa que motiva a gente muito grandiosamente. Aí, o que aconteceu? Conheci a Mônica e ela começou a me apresentar a Fraternidade Branca, começou a me apresentar os mestres ascensos, fez as minhas mesas radiônicas, eu ia lá, colocava um pontinho de acupuntura, comecei a fazer terapia com psicólogo. Então, todo esse processo foi fazendo com que eu me interessasse mais e mais e mais, cada dia mais, por me conhecer, por saber quem eu era, por saber no que eu acreditava. Antes eu era uma pessoa que eu tinha muito medo de falar não, eu tinha muita resistência em passar a minha verdade, eu tinha muita complicação em expressar o que eu queria expressar. Então, fui acumulando uma série de coisas durante a vida que não eram legais. E isso me acarretaram em diversos problemas. Depressão, síndrome do pânico e assim vai. Até que um dia, um antigo relacionamento meu me convidou para tomar ayahuasca. E a princípio eu falei assim, gente, eu vou, né? Vamos ver o que é. Cheguei lá, era uma casa, então não confiei muito, não me senti muito confortável. Entrei na força, mas não vi muita coisa. Mas ali começou a mexer dentro de mim. Começou algo assim, eu falei, tem alguma coisa aí. E comecei a querer investigar mais. Comecei a querer sentir mais, comecei a querer observar mais o que era a ayahuasca. E eu percebi que as mudanças foram acontecendo na minha vida gradativamente, de pouquinho em pouquinho. Foi quando um belo dia eu encontrei no elevador um homem, que é o Valmir, hoje ele é meu contador, e ele era padrinho de um instituto xamânico aqui em Ribeirão, chamado Céu da Rosa Mística. E o Valmir falou assim para mim, tira o óculos, menina, olha o sol. Eu falei, já gostei, né? Quando mexe com isso, quando a gente começa a olhar as coisas, as pessoas falam assim, olha o sol, olha a terra, eu falo, não me interessou, vamos lá ver o que é. E ele falou para mim, você conhece a ayahuasca? Eu falei, olha, de novo isso batendo na minha porta, deixa eu olhar com carinho. E ele me convidou para ir nesse instituto e eu fui. Foi onde eu consagrei a ayahuasca de verdade, foi onde eu comecei todo o meu trabalho de autoconhecimento com a ayahuasca. Como foi o meu primeiro trabalho? Não foi uma coisa agradável, tive assim, eu sempre fui uma pessoa que nos rituais de ayahuasca, eu sempre fiquei muito
muito debilitada, eu ficava, não conseguia levantar, sentia muita tontura, fazia muita limpeza, e assim vai. Então, sempre tive muitos conflitos com o ego, e ainda tenho até hoje, só que hoje a gente consegue entender um pouquinho mais, né? E aí, quem não conhece a ayahuasca deve estar perguntando, nossa, mas deve ser tão assim? Não, não é assim. Eu vou explicar um pouquinho sobre o que é. Cada pessoa é um processo, cada pessoa uma é diferente da outra. A ayahuasca é um expansor de consciência, eu vou fazer outras lives para falar um pouco mais sobre a ayahuasca. Hoje o nosso objetivo mesmo é falar desse processo do sopro, até chegar no sopro e a finalização dele hoje. Aí eu fui e comecei a participar desse instituto, já estava prestes a tomar antidepressivo, e que foi recomendado por causa das minhas crises de pânico, e o Valmir me propôs e eu fui. Aí eu comecei a tomar, uma vez por mês eu ia lá, fazia meu trabalho bonitinha e continuava com a minha vida normal. Eu sempre fui uma pessoa do mundo corporativo, eu sempre fui uma líder assim nata, sempre tive empresa, sempre toquei, sempre liderei pessoas, então isso nunca morreu dentro de mim. E acho que tá dentro da nossa alma mesmo. E aí foi quando eu percebi assim, eu falei, gente, a Maria, essa aqui é a Maria, olha que bonitinha. Oi, Maria! Aí foi quando as coisas começaram a fazer sentido para mim, porque cada vez que eu ia nesse ritual, alguma coisa desabrochava dentro do meu coração. A ayahuasca, ela não é uma ferramenta de cura que te dá uma cura imediata e você consegue ver na hora os seus problemas e a sua vida vai mudar. É um processo gradativo e eu fui percebendo isso. Por mais que eu sofria ali no momento, cada pessoa de uma forma. Por mais que eu sofria ali naquele momento, eu sabia que aquilo era para o meu crescimento mesmo, que aquilo ia transbordar uma hora, que ia chegar onde eu queria, eu sentia no meu coração. E continuei esse processo, uma vez por mês, ia lá, bonitinha, consagrava, até que a madrinha do instituto, a Elaine, ela fez uma turnê, uma excursão, para abrir uma excursão para quem quisesse conhecer a tribo Yawanawá. E lá vai eu, né? Eu falei, aí, pronto. Eu estava em dúvida se eu fazia uma viagem internacional ou se eu ia pra... Isso é muito verdade, gente, porque eu tomava realmente só para eu ficar bem, assim, porque eu percebi que aquilo me tranquilizava, eu conseguia enxergar a vida de uma outra forma, eu consegui falar mais não, eu consegui me impor mais, eu consegui terminar relacionamentos tóxicos, eu consegui olhar melhor para as coisas, consegui entender, frustrações, consegui realizar e organizar um monte de crenças limitantes, ainda tenho muitas, mas ainda consegui organizar muitas. E aí foi quando eu fui para a tribo Yawanawá. E aí, a princípio, eu não sabia o processo disso, porque afinal de contas eu queria ir para a tribo somente porque meu celular não ia pegar, não ia funcionar lá. Eu falei, bom, se eu fizer uma viagem internacional, o meu telefone lá vai funcionar. Então, se eu for pro Acre, lá não vai funcionar, porque lá não pega telefone, porque lá no outro lugar eu compro um chip boa, ali não tem condições de eu fazer nada. Então, eu falei, meu retiro, eu vou pro Acre, numa tribo, fazer um retiro. Ó a cabeça. E fui. Nessa vibe. E comprei um monte de coisa, comprei colchão, coloquei um chapéu e comprei um monte de coisa, aí fazia, gravava e tal, e não sei o quê, e tava achando que era a festa na tribo, né, sem entender nada do que estava acontecendo, só indo. Eu lembro que até estava todo mundo, depois até comentaram comigo, que as pessoas estavam preocupadas comigo, foram duas pessoas, né, a Elaine, que é a madrinha, e mais uma pessoa, estavam preocupadas comigo, porque eu tinha todo esse jeito de patricinha, né, todo esse jeito de delicada, eles achavam que eu não ia dar conta do processo todo ali da tribo. E fomos. A princípio, pegamos uma balsa, um pau de arara, um caminhão de 4 horas de viagem, andamos. Isso a nossa pajé foi buscar lá, a pajé da tribo foi buscar lá a gente no hotel, e andamos. Chegamos, pegamos uma canoa, e como ficou tarde, a gente teve que parar num lugar para dormir, que era um conhecido da pajé, só que não era a tribo ainda. Eles eram os ribeirinhos, eles ficavam na beirada do rio, eram pessoas que ficavam na beirada do rio, moradores que ficavam lá. E eu lembro que ali começou o meu processo já.
Ali eu entendi o porquê que eu estava ali por algum propósito maior. Alguma coisa tinha para acontecer ali. E foi quando realmente as mudanças começaram a acontecer. Chegamos lá, eles eram um casal, eles são um casal com em torno de 5 filhos, não me lembro direito, uma graça, umas crianças assim extremamente acolhedoras. E eu percebi que com o mínimo que eles tinham, eles serviram a gente com o máximo que eles pudessem, assim. Eles deram o quarto deles pra gente dormir, eles deram a comida deles pra gente comer o pouco que tinha. Eu lembro que foi uma anta e um pouquinho de arroz. Eu lembro que eles deram a cadeira deles pra gente sentar. Não tinha muitos móveis, mas era o que tinha, eles deram. Então, o propósito deles ali era que a gente tivesse uma boa estadia. E eu percebi o tanto que eu estava sendo egoísta naquele ponto, em alguns pontos da minha vida. Eu percebi que tinha alguma coisa muito errada dentro de mim que precisava ser mudado. E ali despertou o meu lado mesmo, esse lado de olhar o mundo de outra forma, olhar as pessoas como elas, com o cuidado que elas merecem ser olhadas. Ainda no meio do caminho é um processo, esse é um processo que a gente passa diariamente, esse olhar com cuidado, que a gente tem que trabalhar para que isso não se perca nunca na vida. Olhar as pessoas próximas com cuidado, olhar com amor, estar sempre presente no que você está fazendo. Isso é uma coisa que até hoje eu trabalho e venho trabalhado muito ainda. E tudo bem, dormimos ali, ficamos ali e comecei a entender o meu processo. Aí eu comecei a olhar com outros olhos. Andei em torno de 7 horas de barco, 7 a 8 horas de barco. Não é barco daqueles que tem casinha em cima, não, é canoa mesmo. E foi maravilhosa lá. Linda, no meu barquinho. Aí, quando vê, a gente chegou na tribo. Chegamos lá, foi super legal, me adaptei, achei o lugar que eu ia dormir, montei minha rede, porque lá a gente dormiu em rede. O banheiro era um buraco no chão, onde a gente fazia as necessidades nesse buraco, não tinha vaso, não tinha rede sanitária, não tinha nada dessas coisas, então era bem escasso. Lugar para tomar banho, a gente tomava banho no rio. Eu comecei realmente a olhar assim, a voltar para a raiz, né? E eu falando assim, nossa, eu preocupada com o meu cabelo. Olha, que bobeira. Pensando que creme que eu ia levar. Ah, meu Deus. Que bobeira. Aí foi onde eu comecei a soltar. Tirar as cascas mesmo, né? Tirar as cascas assim e me entregar para aquele momento. Falei, já que eu tô aqui, então vamos me entregar. Daí eu me entreguei mesmo, eu fiz o que teve que fazer. Eu soltei e tomava banho no rio e tentei conversar com a maior quantidade de pessoas. Eu percebi que todo mundo ali na tribo era muito, muito unido. Todo mundo ficava sabendo o que ia acontecer, assim, eu tentava chegar próximo da gente. As pessoas eram muito unidas, assim, eu lembro que o pajé da tribo também, ele tinha um espírito de liderança muito legal, ele tocava um instrumento de manhã, assim, as pessoas vinham, ele fazia reunião. Tenho várias fotos disso, eu não sou nada na internet, assim. Depois, se o Lu achar que é ele que tá cuidando dessas coisas, ele posta. Aí, quando vê, a gente chegou e começamos o nosso processo. Nessa mesma noite, ou numa noite depois, eu não lembro, a gente passou por uma roda de rapé. E o rapé o que é rapé, para quem não conhece o que é rapé? Rapé é um pó feito de tabaco e tsunu, que foi o que eu experimentei. O tsunu, ela é uma planta que ela tem um vasto poder de dar coragem, de dar força. Geralmente os índios usam o rapé para caçar. Deixa a visão mais aberta, usam para caçar mesmo, para dar essa força, para dar coragem, para dar aterramento, porque o tabaco ele aterra também. Ele é uma planta de aterrar. Aí a gente fez um rapé em todo mundo, e eu tinha usado o rapé umas 2 vezes no máximo antes no ritual, e eu não tinha muita ligação com o rapé. E foi quando veio um mentor, não sei a religião de vocês, mas veio um mentor, uma intuição, Deus, como vocês quiserem entender. Veio um mentor hoje para mim e falou assim: olha, você vai começar uma roda de rapé em Ribeirão Preto com essas pessoas. E colocou o nome das pessoas que eu ia começar essa roda de rapé. Eu falei assim, eu devo estar muito louca, porque eu sempre tive uma dificuldade, quem me conhece sabe que eu sempre tive uma dificuldade enorme de acreditar nas coisas que eu ouço, assim, sou muito
racional, assim, em alguns pontos. E eu falei assim, deixa, o que tiver que ser vai ser, apaguei aquilo e comecei a curtir normal. E aí a gente começou a participar, a gente participou de um ritual de ayahuasca com os índios. E o que eu percebi? A madrinha do instituto, ela ficou doente, com uma água, né, potável, deve ter tomado alguma água contaminada, ou algum bicho deve ter picado, alguma coisa assim. O outro moço que foi com a gente também, ele ficou um pouco doente, não tanto quanto a madrinha, mas ficou também. E o que eu percebi nesse processo todo? Que na força, antigamente, quando eu entrava lá, na força que a gente fala, é quando a gente está na vibração da ayahuasca, quando a gente consegue sentir ela. Aí, o que eu comecei a prestar atenção? Que lá, nesse trabalho, nesse ritual dos índios, eu consegui levar a madrinha para fazer xixi em pé, andando, sem sentir tontura e totalmente forte. Falei, tem alguma coisa esquisita aí. Eu consegui dançar com os índios, e eu não conseguia dançar, eu sempre fiquei deitada, sempre tive um processo muito difícil, cada pessoa é um processo, o meu sempre foi muito difícil, muito... E eu comecei a perceber que eu comecei a fazer tudo na força, eu conseguia fazer, e eu comecei a me sentir forte, falei, gente, eu tô forte, olha isso, eu consigo fazer isso, e eu fui ficando feliz com essa situação de conseguir fazer as coisas, conseguir andar, conseguir me comunicar, conseguir ter uma consciência, eu falei, nossa, eu tô conseguindo, que coisa esquisita, eu comecei a me sentir forte nesse processo. E foi quando convidaram a gente para ir num ritual junto com os russos. É um retiro que eles fizeram lá, que eram os russos, eles estavam lá 3 meses fazendo trabalho de passagem de conhecimento, então eles ficaram 3 meses com alimentação totalmente regrada, e consagrando ayahuasca, e fazendo todos os processos deles lá. Eram uns 10 russos, mais ou menos. E não sei se é russo também, porque eu não me lembro muito bem. Aí a gente fui lá, e aí foi um dos trabalhos mais lindos que eu já fiz, assim. Eu lembro que foi uma coisa tão linda, eu vi os russos cantando numa amorosidade, eu percebi que as pessoas, tinha uma moça tocando flauta, numa amorosidade, e eu comecei a ver as pessoas de uma outra forma também, eu comecei a perceber amor em mim, amor em quem eu sou. Aí eu consegui entender um monte de processo meu anterior, o porquê não conseguiu, porque eu não entrava. Falo que cada processo é um processo. Eu passei por muitos processos. Eu tomo ayahuasca há 8 anos. Então, eu consagro ayahuasca há 8 anos. Então, aí foi esse processo lindo nesse dia, nesse ritual, coisa mais incrível que aconteceu na minha vida. E aí, nesse dia, eu tive uma força, uma miração de um macaco que cantava. Então, o animal, ele cantava, e como eu tava naquela vibe super legal ali e tal, vendo todo mundo cantar e super bem, super cheia de amor, eu falei, gente, o que é esse macaco que canta aqui? E ele cantava e saía umas borboletinhas no fundo, e aí quando vê saía um assovio, ele assim, com notas musicais, a coisa mais linda, um macaco que canta. Eu falava assim, pronto, né, agora já vi, né, e eu não tinha essas coisas, né, nos outros rituais que eu fazia, era muito sofrimento, né, era um processo muito doloroso para mim. Aí eu comecei a ver todo o processo, comecei a entender muitas coisas. Fomos embora, tal, fizemos um outro ritual, onde a minha pajé falou assim para mim, que é o Axi, olha, minha filha, você vai ser uma grande xamã. Eu falei, faço, não sei nem o que é isso, faço nem ideia, não era ligada a nada, como eu falei, eu sempre fui uma mulher do corporativo, eu sempre trabalhei muito, sempre estive na frente de negócios, e aí, fomos embora, chegou o dia de ir embora. Me lembro do céu do Acre, que é um dos céus mais lindos, a coisa mais linda, a lua, tudo. A energia de lá, uma vibração única. Foi uma transformação realmente. Aí a gente foi embora. Antes de ir embora, a minha pajé falou assim ao Axi, minha filha, olha, toma 1 quilo de rapé para você. Me deu um saquinho com 1 quilo de rapé.
Como eu não fazia rapé, eu falei, nossa, eu vou sair dando rapé para todo mundo, né? Se eu for fazer rapé com 1 quilo de rapé aqui, vai durar 25 anos para fazer todo esse rapé aqui, porque eu não fazia, não tinha muita ligação com rapé. Eu não sentia isso, né? Falei, vai durar 25 anos, né? Aí, quando veio chegar a filha dela e falou assim para mim, mana, olha, esse aqui eu fiz para você. Eu tenho ele aqui. E ele é um tipi. O tipi é o que você aplica, é um instrumento que você aplica rapé nas outras pessoas. É um tipi. E ele é feito dos ossos do macaco que canta. Aí eu falei assim, o que eu vou fazer da minha vida? Eu fiquei pasma, assim, eu parei, eu falei, meu Deus, deixa eu olhar para isso direito. Deixa eu olhar para isso com carinho. E foi quando eu catei o quilo de rapé, catei o tipi e vim embora. Entrei no avião e vim embora. Cheguei nessas pessoas, e uma delas hoje é a gordinha, outras pessoas que começaram com a gente. Cheguei nessas pessoas e falei, olha, aconteceu isso, eu tenho apareceu isso, vocês na minha força, eu não tinha muito contato com essas pessoas, eu não tinha muita amizade com essas pessoas, eu não tinha proximidade com essas pessoas, eu já as conhecia, porque eu sempre fui fuçada, né? Então, desde que eu comecei nesse meu processo de autoconhecimento, eu sempre busquei. Então, eu fiz curso de Reiki 1, nível 1, nível 2. Eu fiz curso de terapeuta floral, eu fiz curso de radiestesia, eu fiz curso de hipnose, eu fiz curso de PNL, eu fiz curso de coaching, eu fiz, assim, tudo que foi aparecendo. Aromaterapia, e não sei o quê, não sei o quê. Então, eu fui adquirindo conhecimento para o meu autoconhecimento mesmo. E hoje eu entendo o porquê de tudo isso que eu adquiri, que eu vou contar um pouquinho mais ali para frente, né, o que aconteceu. Aí vim embora, cheguei nessas pessoas, essas pessoas aceitaram numa boa, falou assim, vamos ver o que dá. A gente começou a se reunir numa sala, que uma dessas pessoas era terapeuta, a gente começou a se reunir na sala dela, totalmente perdido, sabe, totalmente sem intenção, vamos a princípio para uma meditação, fazer uma meditação com rapé, eu apliquei rapé nas pessoas sem saber aplicar, porque ninguém me ensinou, e fui assim, ó, e fui aplicando, eles confiaram em mim, e as coisas foram surgindo, as pessoas foram surgindo, as coisas foram acontecendo, o trabalho foi crescendo, assim, em relação a tamanho de espiritualidade mesmo, a espiritualidade foi se firmando, foi se ancorando junto com a gente, e a gente se sentiu pronto para abrir para outras pessoas, na verdade, para pessoas mais próximas, até porque a sala dessa pessoa era pequena, não cabia muitas pessoas, e tal. E a gente começou a trabalhar ali, levar parente, pai, mãe, namorado, amigo próximo, e assim vai. E a gente começou a trabalhar dessa forma. E o negócio foi crescendo, foi assim, começou a ter agenda para dentro dessa salinha. E eu já estava para mudar, que eu tinha um escritório num lugar mais pequeno, já estava para mudar de sala da agência. Eu falei, eu vou ver uma casa. E se der certo a casa, eu vou fazer um instituto no fundo da casa. E batata. O universo colocou a casa perfeita para que acontecesse o instituto. Tudo assim, ó. Tudo muito na intuição, tudo muito no feeling. Foi colocado para nós essa casa, porque é uma casa maravilhosa. E aí a gente começou o processo do sopro de chara nessa casa. E como eu falei, no começo tudo era muito incerto para nós. Tudo era muito perdido, a gente não sabia o que fazer direito. E o sopro de chara começou fazendo roda de rapé e servindo um pouquinho de ayahuasca, porque eu não tinha nem fornecedor para me servir ayahuasca. Essa ayahuasca que eu comecei a servir era uma ayahuasca que eu tomava de vez em quando, que o Valmir tinha me dado para ficar em casa, porque pelas crises que eu tinha, para tomar uma colherzinha, doses homeopáticas, e eu comecei a usar pouquinho, tipo 5 ml de ayahuasca, só para fazer uma meditação. E o sopro começou assim, com muito espiritual, muito processo espiritual mesmo, muita união de mentores, muito hoje eu entendo que foi uma base muito sólida pra gente, mas hoje está totalmente diferente do começo. Nossos valores estão diferentes, a forma que a gente olha está diferente. Então, aí começou o sopro de chara. Sem ser instituto, só sendo lá no fundo, e a gente foi crescendo, vendo o que precisava no momento. E nesse processo, na hora que o sopro foi crescendo, eu fui me conectando com pessoas.
Eu conheci diversas pessoas. Se eu já fazia, eu fazia um ritual por mês. Eu comecei a fazer um ritual por semana depois que eu vi que era isso. Eu comecei a buscar ritual em São Paulo, Belo Horizonte, todos os lugares, assim, Araçoiaba da Serra. Comecei a procurar pessoas que pudessem me agregar e pudessem me dar as informações que eu precisava sobre o que era ayahuasca, o que ela causava nas pessoas, quem podia tomar, quem não podia tomar, quais efeitos colaterais, quais os processos que a pessoa entrava, junto com a minha experiência, com a minha vasta experiência que eu fui adquirindo. E essa trilha se estendeu por 1 ou 2 anos, numa busca, assim, incansável de busca mesmo, nada estava bom, eu não estava pronta, eu não me sentia pronta para servir a quantidade de ayahuasca que eu sentia no meu coração, que ia fazer a transformação da vida das pessoas como fez a minha. Porque eu sempre olhei com muito respeito para a ayahuasca, eu sempre olhei a ayahuasca como uma rainha, como Deus. Então, aí eu falei, não, eu preciso estar pronta, e comecei esse processo de busca, e fui aprendendo um pouquinho com cada pessoa, em cada lugar que eu ia, em cada lugar que eu frequentava, cada conhecimento que as pessoas me traziam, aquilo era para mim, enchia minha alma de satisfação. Então, eu fui aprendendo, eu fui olhando, eu fui pensando, eu fui vendo, eu fui observando, eu fui me sentindo na força, eu fui me conhecendo na força. Eu testei todas as doses de ayahuasca possível, imaginária, para que eu chegasse no ponto de conseguir falar, não, beleza, tá legal. Cacá, tem uma cachorrinha aqui dando trabalho. Aí eu comecei nesse processo de busca incansável. Até que um dia eu percebi que eu estava pronta para soltar o que tinha de melhor dentro de mim. E foi quando realmente eu abri o sopro da forma que eu sempre quis, como um instituto, onde a gente atende hoje em torno... A gente não é muito grande, nós não somos um lugar... Lá no fundo, lá no sopro, não é um lugar muito grande, então a gente consegue atender em torno de 10 pessoas no máximo, e eu prefiro que seja assim, mesmo que se daqui a um tempo, e eu creio nisso, a gente vá para um sítio, vá para algum lugar maior, eu ainda quero continuar nesse intimismo, porque o sopro ele é muito amor. As pessoas, a gordinha é muito amor, o Lucas é muito amor, as pessoas que estão comigo no sopro, Cacá, as pessoas que estão comigo no sopro, elas são muito amor. Então, antes de fazer um trabalho, para mim é todo um processo, não simplesmente vou lá e faço um ritual. Ah, vou abrir um ritual hoje, beleza. Vou lá e faço. Não, eu trabalho a energia por uma semana, eu faço canalização, eu sei exatamente as pessoas que vão faltar, porque eu sinto as pessoas que vão estar. Eu faço as músicas bem pensada para se a pessoa é nova, se não é, se tem pessoa nova, se não tem, o que a pessoa vai sentir naquele momento com a minha experiência que eu tenho, assim, se vai dar certo, se não vai, tudo para quê? Para que a pessoa tenha o melhor trabalho da vida dela, para que a pessoa veja a ayahuasca como eu vi, com amor, para que não seja tão doloroso, não vou evitar a dor da pessoa, mas o que eu puder fazer para que isso não aconteça, vai de cada um, mas eu faço o possível mesmo. Então, assim, que o processo, mesmo que dolorido, ele tenha um resultado satisfatório. Para que a pessoa, independente de onde ela frequente de novo, ela saiba que a ayahuasca é amor, e que ela teve aquele processo dela ali, e que ela entendeu aquilo. Então é assim que eu vejo o sopro hoje, é assim que a gente lida com o sopro hoje, é assim que as pessoas que estão no sopro lidam com o sopro hoje. Então, no meio de toda essa minha cura, eu falo que o sopro ele é minha flor, né? Que eu desabrochei no sopro, assim. No meio de todo esse processo de cura, surgiu tudo isso. E eu faço isso com muito amor também. E através do sopro, começou a surgir também os individuais que eu faço com as medicinas indígenas. Hoje eu atendo em torno de 5 pessoas por mês. Tenho uma salinha aqui no fundo da minha sala, com todas essas terapias, com todos esses cursos que eu fiz, inclusive eu fiz um curso de constelação, não sou formada ainda, mas eu vou me formar em constelação. Então, comecei um processo de constelação. Então, junto com a constelação, junto com todo esse processo que eu fui aprendendo ao longo do caminho, junto com todo o processo de cada xamã que eu tive contato de estar, junto com toda a terapia de 12, de 15 anos que eu sempre fiz, junto com todo o meu autoconhecimento mesmo e com o meu dom, e com o amor que eu tenho dentro do meu coração, eu faço hoje os individuais, assim, os individuais, eles são com uma pessoa só, individual, né? Eles são com uma pessoa só, e dentro desse individual,
que hoje eu atendo em torno de, olha que coisa, né? A maioria das pessoas que eu atendo nos individuais são mulheres, a cada 5 pessoas, 4 são mulheres. E eu percebo isso que quando o meu feminino foi curado, quando eu comecei esse processo de cura do meu feminino, olhar para minha mãe com o respeito que ela merece por ter me dado a vida, olhar o processo, todo o processo que eu passei durante uma trajetória, olhar esse valor que eu tenho dentro do meu coração, olhar essa leveza que eu adquiri durante a vida. Então, eu transmito nos individuais. E hoje, também, Cacazinha parou. Hoje também, junto com os individuais, eu percebo que as pessoas que chegam, elas tratam as mesmas coisas que às vezes eu preciso olhar ainda. É engraçado isso. Então, as mulheres que chegam até mim, eu percebo que a cura é minha também, que o processo é meu também. Todos somos um, né? Esse processo grandioso que a gente vive de ser um com o universo, de se reconhecer no outro, de olhar o outro como a gente se olha também. E aí eu comecei a perceber isso também. Essa magnitude, essa grandeza de tratar as mulheres, essa oportunidade de olhar para as mulheres também. Então, é com muito prazer, foi um prazer falar um pouquinho para vocês do que é esse trabalho lindo que eu tenho a honra de guiar. É um prazer estar aqui, eu espero ter paciência, resiliência, para falar um pouco mais do que eu tenho dentro do meu coração. Espero que vocês estejam sempre aqui. Quem estiver, que eu não sei nem olhar quem que tá. E quem tiver curiosidade, eu vou falar mais, vou fazer outras lives para falar um pouco mais sobre a ayahuasca. Quero falar também sobre o processo de ressignificação de cada pessoa tem um processo. Uma coisa que eu aprendi no meu processo também, que se eu não olho para trás, eu não consigo curar a dor de hoje. Então, se você tem uma dor hoje que te machuca, se você tem uma ansiedade, se você tem uma depressão, se você tem um coração magoado, então não tem como você seguir daqui para frente e excluir o que passou. A gente precisa olhar para lá, a gente precisa olhar onde está esse ponto. E nos individuais a gente consegue chegar juntas, já até falo, porque a maioria são mulheres, a gente consegue chegar juntas nesse processo e fazer esse resgate, às vezes dolorido, mas com muito amor também. Então, quem sentir no coração de participar dos rituais, quem sentir de querer saber mais, fica presente, fica atento, que eu vou tentar fazer mais lives, não tenho muita vocação, mas hoje realmente eu quis transmitir um pouquinho do que é o sopro para mim, na visão que eu tenho, e para que todos conheçam e saibam que hoje ele é um instituto. Tá bom? Então, fiquem com Deus, até a próxima, e a gente se vê. Gratidão.